Enfim, eu queria saudar muito, Clementina, a realização deste fórum. Acho que ele é absolutamente importante para o Brasil e ele estabelece uma série de elementos que são muito estruturantes. Primeiro, nós estamos falando aqui de um incentivo à pesquisa. E a pesquisa, ela também é associada ao desenvolvimento científico, mas ela é associada à construção de soberania. Quanto mais você tiver autonomia para a pesquisa no Brasil, mais você constrói e vai tecendo um processo de construção sólida de uma soberania e de uma soberania que pressupõe uma autonomia de desenvolvimento científico das pesquisas, mas também uma autonomia para que nós possamos, enfim, termos os mecanismos necessários para que nós possamos produzir, ou seja, para que nós possamos incorporar as novas tecnologias e transformá-la em instrumentos muito concretos à disposição da própria população. Então, quando nós falamos de inovação tecnológica na saúde, nós estamos falando de soberania, nós estamos falando de desenvolvimento científico, e isso é muito importante, essa relação com a academia. Acho que a academia, ela tem concentrado em grande medida um desenvolvimento científico que precisa ser incorporado e precisa ser disseminado e transformado em instrumentos concretos. Mas nós estamos falando também da nova política industrial, ou da nova indústria no Brasil. O Brasil, que já teve um outro impacto no PIB da indústria, teve um processo de desindustrialização muito profundo há algumas décadas atrás. Nós estamos retomando um processo de industrialização. E aqui, como já foi dito, nós temos, neste processo de industrialização, a construção de uma indústria direcionada à própria saúde. Nós estamos falando de construção de parque industrial, inclusive, para a própria saúde. E nós vemos isso com muita dor, muita dor. Essa necessidade, ela apareceu de forma muito cruel durante a pandemia aqui no Brasil. A necessidade de que nós pudéssemos investir e incentivar o desenvolvimento de uma indústria relacionada à própria saúde, ao desenvolvimento de novas terapias medicamentosas, mas também ao desenvolvimento de insumos, enfim, de uma série de instrumentos que o Brasil se viu na condição de estar sem as possibilidades reais de fazer um enfrentamento de uma crise que o Brasil vivenciou e o mundo inteiro vivenciou, uma crise sanitária das mais profundas. Então, portanto, esta necessidade, ela se impôs e apareceu com muita dor para o povo brasileiro. Então, nós estamos falando de desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico, estamos falando também de desenvolvimento da indústria, para que nós possamos, a partir daí, construirmos cadeias produtivas. E as cadeias produtivas, elas vão gerando não apenas renda, mas elas têm uma dimensão imensa que unifica a pesquisa com o próprio desenvolvimento industrial, que é a biodiversidade que o Brasil tem, que é uma riqueza profunda, e uma ancestralidade que o Brasil tem também. Ou seja, como diz Krenak, que o futuro é ancestral, nós estamos falando aqui de novas tecnologias ou de inovação tecnológica e, ao mesmo tempo, dialogando com um conhecimento ancestral que por muito tempo ele foi arrancado do arcabouço científico ou do arcabouço de conhecimento do próprio Brasil. Nós temos uma profunda biodiversidade e nós temos conhecimentos, né, acerca desta biodiversidade que precisam ser incorporados no desenvolvimento e na inovação tecnológica. E, por fim, nós estamos falando do que eu considero que é um patrimônio imaterial da humanidade, que é o SUS, né? É uma política absolutamente inclusiva. Se nós estamos falando de desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico e, ao mesmo tempo, de construção de um parque ou de uma indústria que seja direcionada a produzir ou a estar estabelecendo ou dando concretude a tecnologias para a saúde, nós estamos falando do SUS. E aí nós estamos falando de acessibilidade, que é absolutamente fundamental para que nós possamos, enfim, fazer
fazer com que o fruto da inteligência humana, o fruto da pesquisa humana, ele possa ser acessível para o conjunto da sociedade. Porque, em grande medida, nós temos desenvolvimentos tecnológicos, novas tecnologias na saúde que não são acessíveis para o conjunto da população. Nós temos, por exemplo, uma política de prevenção à AIDS, ao HIV/AIDS, que envolve uma injeção subcutânea que pode ser administrada 2 vezes por ano e que faz com que nós tenhamos uma população atingindo a meta de vivermos sem HIV/AIDS no Brasil. É apenas um exemplo. E nós temos uma medicação que é uma medicação extremamente cara. É um produto extremamente caro que o Brasil precisaria, talvez, trabalhar mais com as ousadias dos licenciamentos compulsórios, mas com a tecnologia regressa, para que nós pudéssemos, enfim, dar acessibilidade ao desenvolvimento científico que se concentra na possibilidade de nós termos saúde. E saúde não é só contraponto de doença, não é? Eu penso que saúde é qualidade de vida, e se alguém me perguntar o que é qualidade de vida, eu ouso dizer que é felicidade. Então, portanto, nós estamos falando aqui de inovações tecnológicas para a construção da felicidade aqui no nosso Brasil, com o desenvolvimento acadêmico, científico, ao mesmo tempo com o desenvolvimento industrial e, ao mesmo tempo, com as condições de darmos acessibilidade à população aos desenvolvimentos tecnológicos. Então, isso significa construção de autonomia, de felicidade, de qualidade de vida, de fortalecimento do próprio SUS, que é esse patrimônio material da própria humanidade, considero eu, e nós estamos falando, enfim, de soberania e que o Brasil possa, enfim, com todas as políticas, e aí são várias políticas, não só a política de pesquisa clínica, que foi aprovada tem pouco tempo, é uma discussão que já vem há algum tempo, mas que foi aprovada há pouco tempo atrás, talvez um ano, enfim, atrás, que foi aprovada, mas também é que nós possamos, todos os instrumentos que temos construído para favorecer a autonomia, favorecer a produção nacional, as transferências de tecnologias, tudo isso para que nós possamos, enfim, respirar e viver com plenitude a grandeza deste país que tem tantas riquezas e tanta beleza. E, aliás, falando em felicidade, o poeta diz que a beleza é o prenúncio da própria felicidade. Então, portanto, parabenizar muito a discussão deste fórum de novas tecnologias ou inovação tecnológica para a saúde. Viva o SUS e viva o desenvolvimento e a inovação tecnológica acessível para todo o povo brasileiro.